deve conhecer, tá? Eu fiz uma brincadeira ali, porque eu podia vir aqui e falar assim, não, sou o Adilson dos Jovens Conectados. Mas assim, se a gente está falando de família, eu coloquei lá que eu sou filho do Zé e da Meire, neto do Nico, pedreiro. Por quê? Porque isso é importante a gente também, né, falar um pouquinho, porque atrás da gente a gente tem uma história. E essa mensagem do Papa Francisco, ela também vai falar dessa importância da família como um resgate de quem você é, das raízes, da importância que muitas vezes o jovem precisa ter, da onde ele veio. Essa mensagem que eu vou comentar um pouquinho com vocês, ela é de 2015. O Papa Francisco, todo ano, ele lança uma mensagem para o Dia Mundial das Comunicações. É um dia que a Igreja celebra, né, sempre na festa da Ascensão do Senhor. E todo ano o Papa ele propõe um tema. Ele já falou sobre misericórdia, ele já falou sobre esperança, fake news, só o Papa Francisco, né? Mas isso começou lá com Paulo VI, essa data. E em 2015, a igreja estava se preparando para 2 sínodos, né? Que foi o sínodo da família, né? Um pré e um sínodo sobre a família. Então, ele achou importante que a mensagem daquele ano para a comunicação fosse a família. Então, ele sempre tem essa preocupação de relacionar, né, o tema da igreja com a questão da comunicação. E essa foi a mensagem do 49º dia, né? Então, é uma data antiga da igreja. Por que o Papa vem falar sobre comunicação? Muitas vezes a gente acha que comunicação é uma questão técnica e profissional. Então, eu sou um comunicador porque eu sou formado em jornalismo, porque eu trabalho com marketing, porque eu faço alguma coisa nessa área. O Papa Francisco, desde a primeira mensagem, ele vem dizer que todos nós comunicamos. Porque isso é inerente do ser humano. Então, todo mundo tem uma mensagem, todo mundo tem uma forma de expressão. Então, todas as mensagens do Papa, ele vem falar sobre isso. Que a comunicação, ela é uma coisa extremamente humana e que ela tem que ser de encontro. A gente não pode nunca pensar que a comunicação é feita para construir pontes. A primeira mensagem até do Papa para esse dia era uma comunicação por uma autêntica cultura do encontro. Cultura do encontro. Como eu faço para que, como um cristão, eu possa testemunhar essa comunicação de Cristo? Como Cristo age na minha vida e eu comunico para o próximo. Daí ele vem falar que a família é o primeiro lugar que você aprende a ser comunicador. Você nasce dentro de um ambiente de comunicação. Mas aí vocês podiam pensar assim, mas quando a gente começa a nos comunicar? Tem gente que pode falar assim, olha, quando você aprende a falar as primeiras palavras, né? O pai fala que falou pai, a mãe fala que não, resmungou mãe, né? A criança não falou nada, né? Mas da cabeça da mãe e do pai sempre consegue identificar aquilo que quer, né? É nesse momento, é no momento em que a criança aprende a expressar algum tipo de reação. Vamos ver o que o Papa fala. O Papa fala que ele usa até essa passagem bíblica, que é qual? Isso, a visita de Maria a Isabel. Então, aí tem essa gravura mostrando, né, o menino Jesus no ventre de Maria e João no ventre de Isabel. Daí ele vem falar assim, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, né, João, pulou de alegria em seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte, ela exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Que é a passagem de Lucas. Ou seja, o Papa vem falar que antes mesmo da gente pisar no mundo, a gente já está comunicando. Então tem aquela coisa da mãe sentir a barriga, né? Já está chutando. Ou o pai fica querendo falar com a criança, né? Ah, ele já me reconhece a minha voz. Está lá dentro do ventre e daí você já tem você já cria essa comunicação com a criança. O Papa João Paulo II até, ele tem uma grande reflexão sobre a teologia do corpo, né? O corpo fala. Então o Papa vem falar assim, que quando você, antes mesmo de você chegar ao mundo, você já é comunicação. Então ele vai falar assim, isso aconteceu com João Batista, que João Batista, ao ouvir a saudação de Maria, pulou de alegria, já estava comunicando algo, né? O ventre, ele fala assim que é a nossa primeira escola de comunicação. É onde a gente costuma nos familiarizar com o mundo, em um ambiente, olha que bonito que o Papa fala,
ainda um ambiente protegido e ao som tranquilizador do pulsar do coração da mãe. Então, é a primeira escola de comunicação, antes mesmo da gente vir ao mundo. E para a mãe é uma coisa assim ainda muito mais íntima. O Papa vem falar assim, que uma mulher que está gerando um filho é um encontro entre dois seres tão íntimos, mas ainda tão alheios um ao outro, né? Mas é um encontro cheio de promessas. E isso é uma experiência que todo mundo tem. O Papa vem falar assim, isso é tão humano que todo mundo teve essa experiência, porque todo mundo nasceu de uma mãe. Então teve essa escola de comunicação ainda dentro do ventre materno. Então, mesmo dentro de chegar, continuamos no ventre, que é uma família. Então ele vai falar assim, olha, você está no ventre da sua mãe, já comunicando. Quando você sai, você vai para um outro ventre, que é a família. Então você continua ainda cercado por um grupo, né, no caso daí um grupo maior de pessoas, que você vai aprender a se comunicar. Daí o Papa vem falar assim, bom, e como é que a gente tem essa escola de comunicação que é a família? Primeiro, ele vai falar assim, olha, é um lugar onde você aprende a conviver com a diferença. Por quê? Porque você vai conviver com pessoas que têm idades diferentes, pensamentos diferentes, homens, mulheres. Então você está dentro de um ventre de comunicação, onde você aprende a conviver também com o diferente. Por isso que o Papa fala tanto da importância de não privar as crianças do contato com os avós, por exemplo, né? O Papa Francisco ele fala assim que a criança e os avós eles estão em dois pontos, né, da vida. Um que você não dá importância porque é jovem demais, e o outro parece que não serve mais. Então, se você consegue ligar as crianças aos avós, você cria um elo de comunicação que todo mundo vai sair ganhando. Porque a criança ela vai aprender de onde ela veio, ela vai aprender sobre a família, a importância do respeito com os mais velhos. Mas, às vezes, o que a gente vê é pais que, muitas vezes, privam as crianças desse contato com as pessoas mais velhas da família, né? O Papa fala que isso é realmente um pecado. É onde a gente aprende as palavras. Não é à toa que a gente fala, não, a minha língua materna. Por que chama minha língua materna, aquela que eu aprendo? Porque a gente aprende dentro de casa. A gente aprende a falar dentro de casa, escutando, né, tendo a referência dos nossos, daqueles que convivem com a gente. Então, por exemplo, tem muitas vezes assim que a criança, às vezes, é mal educada, fala palavrão, a mãe fala, ai, não sei com quem aprendeu isso. Às vezes é dentro da própria casa. Por quê? Porque a criança, ela não tem aquele discernimento ainda que a sociedade vai dar de que isso pode, isso não pode. Se ela vive dentro de um ambiente no qual a família costuma falar esse tipo de coisa, falar mal das pessoas, ela aprende que isso é normal, porque ela está vendo as pessoas de referência dela, o pai, a mãe e os irmãos, fazerem isso. Como é que você vai fazer com que ela não seja assim para as outras pessoas fora desse núcleo familiar? Outra coisa também é a língua dos nossos antepassados, né? Então, assim, você aprende a falar a língua da sua família, né? O Papa, ele traz essa recordação também. É um lugar também, o Papa fala que é o lugar privilegiado para a maior forma de comunicação para aquela pessoa que crê, que é a oração. Então o Papa fala que é dentro da família que a criança ela vai aprender o valor da oração. Como? Vendo seus pais rezarem, sendo incentivadas a rezarem, né? Ele vem falar assim, bom, os pais rezam por seus filhos, confiando eles a Deus. Os filhos pedem oração. Quantas vezes a gente não ouve, né? Alguém que a família é acostumada a falar, ai mãe, reza por mim, bênção mãe, ou seja, os filhos pedindo oração dos pais. Os filhos aprendem as orações dentro de casa. O Papa Francisco, ele tem um testemunho bonito que ele fala, né, que foi a avó dele que ensinou ele a rezar, né? Então foi aquela pessoa mais velha da família, porque possivelmente era aquela que tinha mais tempo, às vezes, de convívio, né, com a correria do pai e da mãe, às vezes trabalhando, né, com os outros afazeres. Foi a avó que trouxe para ele essa importância da oração.
E os pais que incentivam os filhos a rezarem. Então, olha, antes de dormir, vamos rezar para o amiguinho, então, vamos rezar para a titia, vamos rezar para o vovô. Então, você passa também essa importância para a criança, da importância dela rezar pelos outros. A importância dela pedir oração por ela, mas também dela rezar pelos outros. Assim, a maioria de nós aprendeu em família a dimensão religiosa da comunicação, que para a gente que é cristão, né, no cristianismo, é impregnada de amor, o amor de Deus que se dá a nós e nos oferece. Então é a primeira catequese, né? A gente fala tanto, né, que a primeira catequese é dentro da família, os primeiros catequistas são os pais, são aquelas pessoas que convivem com a criança, é porque é isso, é de você trazer esse encontro com Jesus para aquelas crianças, para a criança, nesse ambiente familiar. Porque com certeza ela não vai encontrar isso na rua. Não vai imaginar que na rua que vai, ou na escola muitas vezes, que ela vai ter esse encontro, né? Essa proximidade com a fé. A fé é uma herança, a principal herança deixada pelos pais, né? Até a gente, é uma cidade aqui também, Apóstolo, né, que tem muitos descendentes de italianos, né? Muitos falam que o que eles trouxeram na mala? A fé. A fé em Deus, a fé de que ia dar certo, que ia sair de uma situação para construir uma vida nova. E essa é a herança que você consegue deixar, né, para a sua família. A comunicação como construção de proximidade. Quando você está aberto ao diálogo, você está comunicando, a comunicação ela é assim. Tem muita gente que pergunta assim, né? Para mim, como jornalista, o que é uma boa comunicação? Daí você fala assim, bom, não é falar o português mais elaborado. Muitas vezes não é isso. Às vezes a gente vai, por exemplo, conversar com um advogado, um médico, ele vai falar umas palavras para a gente lá que a gente não vai entender nada. Ou seja, ele está errado? Não, ele pode ter falado o português mais preciso, né, da Academia Brasileira de Letras, mas ele se comunicou? Não. Às vezes, você não precisa nem de palavra. Às vezes você está lá, muitas vezes na família, você sabe que você fez coisa errada pelo olhar do pai. Esse comunica bem. Não precisa falar duas vezes, né? Então, o que é uma boa comunicação? Primeiro, aquela que é compreendida, e é aquela que você, que vai receber, está aberto ao diálogo. Então, se eu sou daquela pessoa que fala assim, não adianta vir falando que eu não quero saber. Não importa, a pessoa pode gastar ali o tempo que ela quiser. Eu não estou aberto ao diálogo. Então, o Papa fala que a comunicação ela tem que ser uma construtora de proximidade. Como? Reduzindo as distâncias. É uma comunicação que visita. Você se importa com aquela pessoa com quem você está conversando, né? Você está dedicando o seu tempo para aquela comunicação. E outra coisa também importante, às vezes a comunicação é muito mais ouvir do que falar. Não, ela abre portas, ela não tranca portas. A família pode dar conforto e esperança a outras famílias mais feridas. O Papa vai falar assim, quão importante é na nossa igreja, na sociedade também, se a gente for pensar, de famílias se comunicarem com outras famílias. Uma coisa muito assim que acontece comigo hoje, né? Eu tive uma experiência que meu pai ficou quase um mês na UTI, né? Por conta da pandemia. E hoje eu estou trabalhando com uma que o pai dela acabou de sair da UTI. Então, assim, eu sempre encontro com ela e pergunto, como é que está lá? Porque eu quero passar a minha experiência para ela. E ela, um dia, me agradeceu. É tão bom conversar com você, porque eu achava que era só comigo que isso acontecia. Porque o pai dela está bravo, porque... Eu falei assim, não, é assim mesmo, porque eu tive essa experiência. Então, eu estou criando portas com o meu testemunho para ajudar outras famílias que passaram por uma situação parecida, ou às vezes pior ou menos pior do que a que eu passei, mas eu quero dar a minha contribuição para aquela família. Porque a igreja é uma família de famílias. É tão bonito isso, a gente se falar, né? Senhor, ouvir a prece da vossa família, que somos nós. Então, na verdade, as famílias, elas formam uma rede, onde todo mundo faz parte de uma mesma família. Uma família de famílias. Maria e Isabel testemunham isso de uma forma muito interessante.
né? Porque na passagem fala lá que Maria, ela estava grávida, né? Ouviu, né, do anjo, falou que a prima dela estava grávida, já numa certa idade. Maria esperou Isabel chamar? Não, ela se pôs ao encontro. Ela foi ao encontro de Isabel. Deve ter passado, nossa, minha prima já é de certa idade, às vezes está precisando de alguma ajuda para casa, né? Não sei. Eu vou me colocar a serviço. Eu não vou esperar. Muitas vezes a gente espera. A gente perde muito com isso, porque a gente perde a possibilidade de ajudar muitas das vezes. Outra coisa que o Papa fala é que a família, ela é a escola do perdão. Por quê? Bom, dentro de uma família a gente convive diariamente, muitas vezes, com as pessoas. Então é muito comum a gente ter algumas situações de crise, de aborrecimentos, né? Então o Papa fala assim, olha, que ambiente maravilhoso para você, nessa dificuldade, perdoar. Por quê? Se eu não consigo perdoar aquelas pessoas que eu amo e convivo, como é que eu vou perdoar aquelas pessoas que estão do lado de lá da porta? Então, o Papa fala assim, olha, é uma escola de perdão, para a gente dar esse testemunho depois lá fora. O Papa fala muito, né? Pode acontecer do casal brigar, às vezes pode, mas nunca durmam brigados. Antes de colocar lá a cabeça no travesseiro, faça essa escola de perdão. Vai acordar com certeza muito mais revigorado. E é preciso enfrentá-los com comunicação. Não adianta às vezes eu estar brigado com alguém e falar, não quero nem encontrar com aquela pessoa. Se falar bom dia para mim, então vai levar. Não, a gente tem que passar por todas essas dificuldades, aprendendo que a comunicação ela é diálogo, que ela é proximidade. Uma criança que aprende em família a ouvir os outros, a falar de modo respeitoso, expressando o seu ponto de vista sem negar o dos outros, será construtor de diálogo e reconciliação na sociedade. Se eu consigo, dentro da minha família, propor um ambiente no qual eu não sou o dono da verdade, que eu respeito o que os outros pensam de diferente, eu sei conviver com o diferente, mas eu estou totalmente aberto ao diálogo e sou respeitoso, é muito mais fácil dessa pessoa na sociedade ser assim também. A gente não vai poder, a gente costuma sempre querer colocar a culpa nos outros, né? Então, assim, a gente fala assim, o Brasil não tem mais jeito, é porque a política, ou porque não adianta você lá no emprego, eu faço e não sou reconhecido. Às vezes a gente sempre quer colocar no outro, né? Daí fala assim, mas será que dentro da família também a gente não é assim? Será que às vezes a gente não acha que é o dono da verdade, que eu não sou reconhecido, porque eu faço tudo? Às vezes é o contrário, né? Eu faço muito pouco, né? E os outros acabam fazendo muito. Mas a família é essa escola. O Papa vai falar assim, olha, a comunicação e bênção dentro da família. Então, na vez de abençoar em vez de amaldiçoar, visitar em vez de repelir, acolher em vez de combater, quebrar a espiral do mal e mostrar que o bem sempre é possível. Essa espiral é uma coisa até que tem uma teoria, né, que fala sobre isso em jornalismo, que é assim. O mal se alimenta com o mal. Então, esse espiral é assim. Você, às vezes, é uma coisinha de nada, daqui a pouco ela aumenta, daqui a pouco você está tão imerso naquela maldade que você nem sai mais dela. Né? Então ele fala assim, a gente tem que combater essa espiral do mal, sempre com a possibilidade, com a esperança de que o bem ele é possível. Às vezes a gente liga a TV e acha que não, né? O Papa tem até uma mensagem de um dia que é sobre esperança, comunicar a esperança, porque se você liga a televisão, você perde a esperança. Ele fala assim, que feio é perder a esperança para um cristão, porque a gente vive de esperança. A gente vive da esperança. Então, como é que a gente vai olhar para o mundo e achar que o mal venceu? A gente tem que olhar para o mundo. Óbvio que o Papa fala, não é de uma maneira, digamos assim, olhar para o mundo e fingir que nada está acontecendo. Não, a gente tem que olhar para o mundo e ver aquilo que de mal acontece, mas combater isso. Educar os filhos também na fraternidade.
Então o Papa vem falar da importância que é para os pais, né, para aquelas pessoas mais velhas da família, fazerem com que os filhos cresçam na fraternidade. Se não acontece o quê? Qual que é essa passagem? É maravilhosa essa parábola, porque você pode enxergar o personagem principal dela de várias formas. Tem um que fala que é o filho, que vai embora. Então fala assim, é a parábola do filho pródigo. O outro fala assim, não, é a parábola do pai misericordioso. Ou seja, você olha para a parábola centralizado no pai, na importância do pai que acolhe o filho. E tem uns que falam assim, a gente podia olhar para essa parábola e pensar assim, é a parábola do filho mais velho, que muitas vezes é a igreja, é a gente dentro da igreja, que na vez de fazer festa para alguém que volta ao convívio, a gente não combate, fala assim, não, mas pai, eu faço tanto, e olha o que o Senhor me dá. Eu acho muito mais interessante ainda que fala assim, que o pai vai lá e fala para o filho, não, venha festejar com a gente a volta do seu irmão. Mas onde seu irmão foi ou não, né? Então fica assim, será que nós naquela situação, nós iríamos festejar a volta do irmão? Ou às vezes a gente está tão centralizado em nós mesmos que a gente na verdade quer defender o nosso. Isso para a família é assim, tem exemplos inúmeros, que é o quê? O pessoal fala assim, quando a dona tal morrer, você vai ver. Ninguém mais vai se encontrar desses filhos. Porque todo mundo vai na casa dela porque ela está viva ainda. Quando ela partir, for dessa, você vai ver que vai ser briga também. Porque já fulano falou que quer ficar com isso, quer ficar com aquilo, quer ficar com aquilo. O Papa vem falar assim, então, se você constrói uma comunicação entre a família, que é uma comunicação de fraternidade, você tem muito mais chances de fazer com que essa família, esses irmãos, cresçam de uma maneira que isso não ocorra, que eles ainda continuem testemunhando o amor dentro da família. Vou vendo até o horário, povo, que segunda-feira eu sei, povo, que né? Mas outra coisa que o Papa vem falar que é bastante interessante é daquelas famílias que têm algum ente com algum tipo de deficiência motora, intelectual, que às vezes essa família, ela, por uma questão de proteção daquela criança, né, daquela pessoa, ela se fecha. E o Papa vem falar assim que isso a gente perde muito. Por quê? Porque a gente só vai conseguir conviver e saber a necessidade do outro à prova. Então, assim, a gente nunca vai pensar em fazer uma rampa aqui de acesso à igreja se a gente não tem cadeirante. Mas será que porque não tem acessibilidade que esse cadeirante nem tem vontade de vir à igreja? Então, se a família, claro que por uma questão, às vezes, de proteção, né? Eu não vou querer expor, porque as pessoas ficam olhando, não sei o quê. A gente perde enquanto comunidade. Então, o Papa vai falar isso, né? Que é um estímulo da gente ser uma comunicação mais inclusiva, essas famílias. Porque isso vai mudar a escola, vai mudar a paróquia, vai mudar todos os lugares que a gente convive. Daí ele vai falar dos meios modernos. Ajudam ou dificultam a comunicação? Né? Tanta tecnologia. Olha lá. Belo momento familiar, né? E é daqueles, né? Não, deixa ela mexer no tablet porque dela fica quieta. Sempre tem uma desculpa para a gente favorecer, né, esse distanciamento. Tem uma outra ainda. Olha que lindo, visitando a vovó. Estão presentes, mas não estão próximos. Então a tecnologia, ela vem ajudar nós ficarmos próximos e ficarmos distantes, né? Cria esse paradoxo. Às vezes a pessoa fala assim, não, meu filho não sai do quarto, é videogame, é conversando com os amigos. Ele é antissocial. Não, ele não é antissocial. Porque ele, de uma outra maneira, está se comunicando, está conversando com um amigo, está conversando com outras pessoas. Ele não está querendo conversar com você, dentro da sua casa. Então ele não é antissocial. É que existe uma barreira. Parece que o filho, ele só descobre que tem mãe e pai quando a internet cai, porque a mãe passou pano onde não devia, saiu o cabo. Daí sai do quarto para reclamar. Ou seja, não é a comunicação que seria uma forma de fazer a gente se aproximar, faz a gente ficar cada vez mais distante, né? Aproxima quem está longe
e afasta quem está perto. Esse daí também eu gosto, que é o quê? O pai chega cansado, não quer saber o que aconteceu, o que o filho vai... Quer ligar a televisão. E é um horário muito bom para assistir televisão. 6 da tarde começa. É polícia, é perseguição, é um escorre que sai sangue, né? Embaixo da televisão fica... Ou seja, o que nós estamos consumindo também dessa grande mídia, da televisão, né? Será que eu estou ocupando esse meu tempo? Não estou dizendo que não, tem que desligar a televisão e brincar com o filho, cansado. Não, mas assim... Será que a violência não está entrando dentro de casa de uma forma muito banalizada? Como isso acontece? Às vezes você escuta lá falando assim, hoje morreram 2. Só? Nossa, tem dia que tem 15 que morre? Ou seja, 2 pessoas morreram por uma questão de violência e a gente está achando que isso é banal. Por quê? Porque virou entretenimento, virou filme. Aí vamos ver se a polícia vai conseguir chegar. Para vocês terem ideia, tem canais que ficam horas do dia só falando disso, né? Então, será que nós tem isso porque as pessoas querem, precisam? O que será, né, que acontece, né? É aquilo, enquanto tem gente assistindo, tem gente ganhando dinheiro com aquilo e tem gente que vai financiar isso, né, para que isso sempre continue na nossa televisão. Por quê? Porque hoje a gente tem uma comunicação que é assim, é muito mais de conteúdo. Como isso aconteceu? Antes, para você ter uma voz, digamos assim, né, para falar sobre alguma coisa, ou você precisava ser um colunista de jornal, ou você era um jornalista, ou você tinha uma rádio. O resto era o quê? Era conversa de vizinho, era conversa entre família. Hoje em dia, com a rede social, todo mundo virou produtor de conteúdo. Ou seja, todo mundo pode ir ali em uma rede, que até o Papa Bento fala, né, que é uma praça pública, né, o Facebook, o Instagram é uma praça. Todo mundo pode ir lá e dar a sua contribuição. Então fez isso aumentar muito o conteúdo. Só que aumentou tanto esse conteúdo, mas o nosso discernimento continua o mesmo. A gente não consegue discernir sobre tudo aquilo que a gente consome, né? Fora os crimes, né? Tem gente que acha que a internet é terra de ninguém, né? Posso falar o que eu quero, posso falar do que eu vi e aquilo que eu não vi, né? Eu trabalho na área da saúde, né? Eu trabalho no departamento de comunicação da Unimed. A pessoa chega para ser atendida, esperou 15 minutos e já está reclamando no Facebook, falando que o médico não quer atender, que não tem nem água para beber, porque a pessoa usa a internet para desabafar. Parece assim que ela tem aquela necessidade de colocar para fora em algum lugar. Só que ela acaba, às vezes, complicando alguém, falando alguma inverdade. Apesar do Brasil não ter uma legislação específica para crimes na internet, elas caem naquele Código Penal que é injúria, calúnia e difamação. Não sei aqui na posse, mas em Amparo, às vezes, sai no jornal um negocinho escrito. Segundo determinação do juiz, eu, fulano, estou pedindo desculpa para fulano, porque falei mal dele, não era verdade. Eu leio aquilo e falo, bem feito, vai passar vergonha. Para aprender a não ficar falando aquilo que não sabe, criando mentira. Aí, para vocês terem ideia, é uma projeção de 2005 até 2025, a quantidade de informações na internet. Olha como ela, a cada ano, aumenta. Esse daqui eu trouxe que é uma coisa engraçada. A gente fala assim, mas isso é coisa de hoje em dia. Não, esse daqui é uma história que o Papa até traz em uma... O Papa não, eu li em um outro lugar, que é de como se fosse um jornalista lá que morava em Roma, que ele fazia poema falando mal das pessoas, e na época do conclave ele escrevia falando mal dos cardeais que tinham chance. Então ele ia até uma estátua que fica perto da Piazza Navona, chama Pasquino, e ele pregava lá. E os cardeais, os políticos, com medo dele falar coisas, né, de virar deboche, pagavam para ele. Falavam assim, não fala de mim, tá aqui um dinheirinho. Então a gente vê que a gente já tem essa experiência, né? Falava que tinha cardeal que era muito mimado, que tinha um que era muito tímido, que era filhinho da mamãe. Então assim, ele inventava um monte de coisa, mas era tudo engraçado, né?
Aí, é uma matéria que saiu na Folha de São Paulo uma vez, que eu achei bem interessante, que ela fala sobre as notícias falsas no Brasil. Tem muito site que ganha dinheiro se você entra nele. Então, assim, você coloca lá para o Google, dá centavos, toda vez que alguém clica e entra no seu site para colocar uma propaganda de alguma coisa. Então, a pessoa cria o título mais espetacular possível para você ir lá e clique, porque daí a pessoa vai ganhar. Daí eles foram atrás de um cara que ele tem um monte de site no Brasil de mentira. Sabe quanto por mês ele ganha? 100 mil reais. Claro que ele não falou que ganhava 100 mil reais. Os jornalistas foram atrás, especializados em marketing, falaram assim, olha, 100 mil reais, só o quê? Falando mentira. É fulano que... às vezes a gente vê bastante no YouTube, né? Faustão morreu. É umas coisas assim, né? Para você ir lá e você clicar e a pessoa ganhar dinheiro com isso. Daí perguntaram assim para ele, mas você não acha que você está fazendo um desserviço, né? Falando que é mentira? Ele falou assim, quem tem que perceber que é mentira ou não é quem está lendo. A minha função é essa. Boto lá a notícia, a pessoa vai lá e clica e ganha dinheiro em cima, né? Preocupante, né? Estamos em bolhas ideológicas. O que significa isso? Alguém paga para usar Facebook? Eu não pago, eu uso o Facebook, eu não pago. Quando você não paga por algo, o produto é você. E é isso mesmo que acontece. Porque o Facebook, ele vende as suas informações para a publicidade. Então, ele pega as suas informações, o que você gosta, até aquilo que você escreve e apaga. Não tem às vezes que você escreve, não vale a pena, você apaga. Ele guarda essa informação com ele. E ele vai fazendo assim. Se eu falo assim, o Padre Carlos é maravilhoso, e tem um monte de gente que vai lá e curte, a gente cria um grupo de pessoas que gostam do Padre Carlos. O que vai acontecer comigo? Eu só vou receber no meu Facebook quem também acha que o Padre Carlos é maravilhoso. Então você cria uma bolha, que eles chamam de bolha ideológica, que é assim, você só convive com pessoas que pensam igual a você. Daí você começa a achar que você é o dono da razão, porque você está vendo que todo mundo comenta isso, porque o político tal é o que está errado. Então, as redes sociais funcionam assim. E isso é muito complicado, porque você não consegue ter acesso a pessoas que pensam diferentes de você, para você às vezes parar e falar assim, nossa, será que é isso mesmo? Não, você só começa a reafirmar aquilo que você está acreditando. O WhatsApp da família também é um exemplo disso, né? O WhatsApp da família acontece de tudo. Essa questão das fake news também, elas esbarram nisso, que é o quê? Você está mais propício a acreditar em alguma coisa que alguém que você conhece compartilhou. Então, quando chega lá uma mensagem no grupo da família, fiquem cuidado, porque estão passando, pedindo alimento, mas na verdade é para roubar as casas, não sei o quê, não sei o quê. Você não vai atrás para ver se é verdade ou não, quem é que disse isso, alguém foi roubado? Como é que essa notícia surgiu? Você recebe de alguém que você conhece e fala assim, preciso avisar também todo mundo que eu conheço. Daí você vai repassando, então você vai criando uma corrente, né? Isso acontece muito, né? O WhatsApp da família é um ambiente muito propício para isso, né? Porque a gente convive entre pessoas que a gente tem confiança, né? Então, se a gente recebe de alguém que a gente confia, a gente vai colocando. Essa daí é uma matéria que eu escrevi para uma revista da Unimed, que a gente tem, que é Me Engana Que Eu Posto. Pode passar, cá. De uma maneira bem simples. Teve um jornal norte-americano que pesquisou a palavra câncer no Facebook, em 2016. A maior parte era tudo mentira. Então, isso é uma preocupação para a saúde também. Se você está consumindo informações realmente verídicas. Porque... Pode passar, cara. Porque a vacina causa não sei o quê. Porque dá autismo. Então, às vezes, você não vai na fonte confiável daquela informação, né, da onde que a pessoa tirou aquilo. Você vai se alimentando de mentiras. Acreditem, tem doenças que estão voltando no Brasil porque os pais não estão vacinando os filhos. Por quê? Porque eu vi lá no WhatsApp. Eu recebi no WhatsApp, vocês não viram no WhatsApp? Tudo mentira, né? Então a gente coloca a nossa própria vida em risco. Aí é fácil de encontrar, né, na internet essas dicas.
Tem da onde é a informação? Você viu realmente que no site daqueles, né, tem lá, quem disse foi a Folha de São Paulo. No site da Folha de São Paulo tem isso realmente? Porque eu posso criar uma mentira e colocar lá, que eu vi fonte Jornal Nacional. Mas foi dado mesmo? Quem publicou? Conferir a data. Muitas vezes a mentira, ela é uma verdade fora de contexto. Esses dias atrás, o Papa estava internado, né? Todo mundo acompanhou que ele estava internado. E daí começaram a compartilhar uma foto dele, possivelmente acho que muitos viram, uma foto dele que ele está abraçando um senhor que está ajoelhado. Não sei se vocês já viram essa foto. Daí o povo fala assim, ai, que coisa linda, o Papa mesmo internado, olha que... Mas todo mundo sem máscara, né? Daí o povo já começa... Essa foto é de 2016, quando o Papa, numa sexta-feira do Ano Santo da Misericórdia, foi visitar um hospital. Ou seja, essa foto é verdadeira, não é manipulada, só que ela está fora de contexto. Então, assim, às vezes eu acabo acreditando em uma notícia fora de contexto. Isso aconteceu também na Copa de 2000 nem sei que Copa que foi, 2018, não sei, porque em 2014 o Neymar sofreu lá e ele saiu, né, da Copa. E tinha um tweet da Globo, do G1, que era Neymar se machuca e está fora da Copa. Tinha gente em 2018 compartilhando aquilo. Ou seja, não, é da Globo mesmo. Daí você clica lá, é do site oficial da Globo. Mas a notícia é de 4 anos antes. Fora de contexto. Olha esse, vereador, já terminando, vereador lê fake news sobre o Papa cancelar a Bíblia durante sessão no Acre. Então a pessoa recebeu falando, o Papa vai cancelar a Bíblia para um novo livro. Bateu o desespero. Pô, que coisa mais fora de nexo. Como o Papa vai cancelar a Bíblia? A pessoa pensa durante 1 segundo, ela percebe que isso é impossível. Um vereador, durante uma sessão na Câmara, falou. Daí o pessoal falou assim, durante a sessão na última quinta-feira, essa notícia é de 2020, o vereador N. Lima falou que o Papa queria cancelar a Bíblia e ainda disse que era a chegada do anticristo, o Papa. Cai isso no WhatsApp de alguém que também não tem muito discernimento, olha como isso às vezes vai pulverizando. Olha essa eu gosto. Papa muda a oração do Pai Nosso. Verdade ou mentira? Qual é a possibilidade disso ser verdade? Vamos ver. A notícia. É verdade. Olá. O Papa Francisco ele decidiu mudar um trecho do Pai Nosso em italiano, para a gente não parar só na manchete. A gente lê o restante da notícia. E isso é verdade mesmo, porque na Itália, já fazia um tempo que eles estavam falando que a tradução de um trecho do Pai Nosso, em todos os outros idiomas ele estava correto, mas em italiano eles usaram de uma forma um pouco equivocada. Daí um cardeal, faz tempo que falou, daí o Papa aceitou a ideia. Então, passa, cara. Na 3ª edição do livro em italiano, o Pai Nosso mudará o trecho que em português a gente não fala, não nos deixei cair em tentação. Em italiano, o trecho é aquele ali, non ti indurre in tentazione, ou seja, não nos induz à tentação. Questionava, né? Como um Pai Nosso vai induzir a gente para a tentação? Daí falou assim, não, em todos os idiomas, em português, em francês, a própria oração em latim está diferente. Daí vem lá, a nova versão será non abbandonarti alla tentazione, que é, não nos abandones à tentação. Verdade. Mas se a gente fica só com o título também, então essa preocupação que a gente tem que ter de não ficar só com o título das notícias. Quando eu for compartilhar alguma coisa, lê. Lê para ver se tem sentido aquilo. Não, aquilo faz sentido? Não, então beleza, então eu posso compartilhar para os outros. Para finalizar, povo, o Papa tem uma mensagem que foi, acho, do ano de 2018, que ele termina a mensagem dele com essa oração. Eu trouxe porque eu acho que ela é belíssima, é inspirada em São Francisco, né, na oração de São Francisco, e o Papa vai falar assim: Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz, fazei-nos reconhecer o mal que se insinua em uma comunicação que não cria comunhão, tornar-nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos,
Ajudai-nos a falar dos outros como de irmãos e irmãs. Vós sois fiel e digno de confiança. Fazei que as nossas palavras sejam sementes de bem para o mundo. Onde houver rumor, fazei que pratiquemos a escuta. Onde houver confusão, fazei que inspiremos harmonia. Onde houver ambiguidade, fazei que levemos clareza. Onde houver exclusão, fazei que levemos partilha. Onde houver sensacionalismo, fazei que usemos sobriedade. Onde houver superficialidade, fazei que ponhamos interrogativos verdadeiros. Onde houver preconceitos, fazei com que despertemos confiança. Onde houver agressividade, fazei que levemos respeito. Onde houver falsidade, fazei que levemos verdade. Concordam ou não? Então todo mundo junto no amém. Amém. Obrigado.